Convidamos para compor a mesa Sua Excelência, o senhor ministro Antônio José de Barros Levenhagen, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, presidente da mesa. Convidamos igualmente para compor a mesa os senhores painelistas, Dr. Wellington Barbosa Santos, Dr. Xisto Tiago de Medeiros Neto e Dr. José Afonso Dalegrave Neto. Tenho o prazer de convidar o Dr. Wellington Barbosa Santos para a sua exposição Avaliação do Dano Corporal no Brasil, Balanço e Perspectivas. Sua Excelência, o Dr. Wellington Barbosa Santos, é Master em Medicina Forense, Universidade de Valência, Espanha, pós-graduado em Medicina do Trabalho, especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas, professor de pós-graduação da Fundação Unimed no curso de Medicina Legal e no de Perícias Médicas do curso de Graduação de Direito da Faculdade Promove Medicina Legal. Com a palavra, Sua Excelência, o Dr. Wellington Barbosa Santos. Boa tarde a todos. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer à comissão organizadora, especialmente o Dr. Sebastião de Oliveira, o convite de participar de um evento de uma proporção tão importante e tentar passar aqui algumas coisas daquilo que a gente entende e ver da avaliação do dano corporal no Brasil nesse momento. Nós vamos focar basicamente em duas questões que eu considero bastante polêmicas nesse momento, que seria aquela da escolha do perito médico e aquela repercussão laboral permanente, que seria qual que é a perda de capacidade de ganho, como é que pode-se tentar encontrar um percentual em cima disso. A nossa realidade brasileira, quem faz a avaliação do dano é o médico, para fornecer dados à autoridade exatamente para se determinar uma indenização desse referido dano. Como é que fica, então, nessa situação, a escolha do perito médico? Nós vamos ver que operadores do direito ainda tendem a escolher como perito ou como auxiliar de um esclarecimento o melhor especialista da área. E esse melhor especialista da área que tem a sua competência para tratar uma determinada condição, como referiu o professor Duarte Nuno, e eu quero um bom ortopedista para fazer uma condução de um tratamento ortopédico, eu preciso de um otorrino para fazer um atendimento naquilo que se refere a um problema auditivo, mas nem sempre esse especialista seria um bom perito. Os esclarecimentos da justiça, muitas vezes, demandam um estudo de nexo de causalidade e, evidentemente, esse nexo para determinar se teria alguma repercussão aquilo na sua integridade física, alguma repercussão naquilo que poderia ser, digamos, uma repercussão laboral, um dano estético. Dentro da repercussão laboral, o que nós vemos que ainda continua acontecendo no nosso país, em maior ou menor escala? Essa repercussão laboral, há uma necessidade, frequentemente nos é cobrado, nos é solicitado, para colocar qual o percentual de perda de uma capacidade laboral. Nós temos, basicamente, duas tabelas no Brasil, sendo que uma delas ela já existe desde 1991, que é a tabela SUSEP. Essa tabela SUSEP é uma tabela feita por seguradoras para atender aos interesses contratuais e indenizaria aquilo que eles chamam de invalidez permanente parcial. Na realidade, o termo já está tão defasado que hoje a gente já nem sequer mais se refere à invalidez, nós vamos estar referindo a isso como se fosse uma incapacidade, mas dentro da tabela ela ainda se refere à invalidez parcial. O dano corporal, é o nosso objeto de trabalho, seria o objeto de trabalho tanto da autoridade quanto o objeto de trabalho do médico perito. Nós temos acidentes de trânsito acontecendo de uma forma assustadora, o volume de óbitos consequentes de acidente de trânsito no país são alarmantes. Hoje, morre-se mais de acidente de trânsito do que de infecção hospitalar.
Os acidentes de trabalho não deixaram, vamos falar assim, não deixam de nos preocupar. Os sequelados dos acidentes de trabalho, suportando uma série de dificuldades dentro dos seus ambientes de trabalho. O que nós vamos estar percebendo? Que, como consequência desses acidentes, o que nós vamos ver? Nós vamos ter, frequentemente, um indivíduo traumatizado, um sequelado. Em algumas situações, esses acidentes são tão graves que evoluem rapidamente para óbito, às vezes imediatamente para óbito. Às vezes, um traumatizado, mesmo tratado, ele pode evoluir para óbito. Muitas vezes, esse traumatizado ele evolui por uma cura sem deixar praticamente nenhuma sequela. Em outras situações, esse indivíduo fica com alguma sequela. Evidentemente que a gente tem uma perspectiva. E que perspectiva é essa? É uma necessidade de uma perícia bem descritiva. O magistrado necessita de um laudo que seja um laudo técnico, onde ele descreva de uma forma correta todos os elementos do dano que são susceptíveis de uma sanção penal, de um benefício, de uma indenização, seja lá o que for. Fugindo aquele laudo que eu vou plagiar aqui, o doutor Sebastião de Oliveira, fugindo ao laudo pirotécnico, que algumas vezes ainda chega a acontecer, algumas vezes chega nas mãos dos magistrados. Evidentemente que, para fazer uma avaliação dessa, o perito nomeado com competência para essa tarefa, que não é uma tarefa bastante difícil, elaborar um laudo não é uma tarefa simples, ele vai ter que partir desde o estudo do traumatismo. Evidentemente, esse traumatismo ele tem que ser conhecido para ver se aquele traumatismo foi necessário e suficiente para determinar aquela lesão. Se aquela lesão evoluiu ou não para aquela sequela. Aqui a gente vai trabalhar também como se fosse um operador do direito. Frequentemente nós trabalhamos de trás para diante, nós vamos ver a sequela, se aquela sequela foi consequência daquela lesão e se aquela lesão pode ter sido consequência daquele fato, daquele traumatismo informado. Em cima disso, nós partimos para aquilo que é mais complexo, talvez um dos momentos mais difíceis da perícia médica, que é o estudo do nexo de causalidade. Dentro desse estudo de nexo de causalidade, verificando se existe essa relação de causa e efeito, é fundamental que se descreva um estado anterior. O que seria esse estado anterior? Eu vou comentar um fato que determina o estudo desse estado anterior, exatamente com o caso de um italiano que suscita o estudo disso. Era um indivíduo já cego de um olho que perde o segundo olho num acidente. Em cima dessa perda do segundo olho, na sua indenização, ele vai receber uma indenização basicamente em cima da perda de um olho. Então, ele contesta essa situação falando ou referindo que ele não perdeu um olho, ele perdeu a visão. Mas o que seria de interessante para o perito médico? Descrever, esclarecer isso para o juiz, que ele perdeu a sua visão, mas ele já existia, ele já tinha uma visão monocular. Então, esse esclarecimento para transportar para a autoridade, para levar uma informação para ele, exatamente para que tenha uma justa indenização, porque quem causa o dano tem que ser responsável pelo dano causado. Ele já não tinha um olho e ele agora perde a visão, não deixa de ser um agravamento daquela condição médica que ele existia. Definido o nexo de causalidade, é fundamental que a gente defina data de consolidação. E o que seria essa data de consolidação? Um momento onde a lesão se fixa, não adianta eu partir para nenhum outro tratamento. Se existe uma limitação de uma função de um tornozelo, se existe uma limitação de uma função de um joelho, seja lá o que for, aquilo já está limitado. Não adianta eu partir para fisioterapias, não adianta eu partir para outros tratamentos que a lesão está definida. Essa data de consolidação vai ser um marco que demarca o que é um dano temporário, o que é um dano permanente. Dentro dos danos temporários, o professor já citou todos eles que são analisados. Em cima dos danos permanentes, é fundamental que se defina essa alteração dessa integridade física, mais corretamente falar em déficit funcional permanente. É através desse déficit funcional permanente que nós teremos condições de estar falando sobre uma repercussão laboral, sobre um dano estético, etc., os outros parâmetros do dano.
E, afinal de contas, o que seria, então, esse déficit funcional permanente? O déficit funcional permanente, frequentemente, essa palavra funcional, no nosso brasileiro que nós comentamos, algumas vezes essa palavra nos remete função, trabalho, função, labor. Só que, na realidade, aqui, talvez a melhor expressão fosse falar de um déficit fisiológico permanente. Seria um déficit da parte funcional desse corpo. Talvez a melhor expressão fosse referir a essa alteração da integridade física e psíquica. Essa alteração da integridade física e psíquica nada mais vai ser do que aquela redução definitiva do potencial físico, psíquico, psicossensorial, intelectual. Isso tem que ser constatado por um médico, por um exame clínico adequado, tá? E esse exame é um exame especial, não é um exame clínico habitual, exatamente para se definir para a autoridade qual é essa perda. Habitualmente, esse déficit funcional ele é traduzido por uma taxa, e, em cima dessas taxas, vêm as utilizações da tabela. Nós já vimos as críticas da tabela, que o professor fez algumas referências. Nós já entendemos, vamos falar assim, a dificuldade de hierarquizar uma função. Não é possível falar se o meu coração vale mais do que o meu pulmão, ou se a minha função cardíaca vale mais do que a minha função neurológica. Mas a tabela, esses números altamente criticados, produtos de um consenso, de uma convenção, eles trazem alguns fatos positivos. Eles traduzem em número exatamente esse déficit funcional que nós precisamos e muitas vezes nos é cobrado essa definição. O que é a grande vantagem da tabela? Ela uniformiza a conduta. Então, um dedo amputado vai ter o mesmo valor se esse dedo é amputado em Brasília, se esse dedo é amputado no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais ou no Rio Grande do Norte. Uma outra grande vantagem é tirar a subjetividade do perito. Ou seja, numa fala do professor Oliveira Sá, ela evita os delírios de generosidade ou os excessos de avareza do perito. Sempre existe aquele perito bonzinho, existe aquele perito cruel, então a tabela tira essa subjetividade, então isso aí dá uma situação um tanto mais justa. Pois bem, as tabelas de quantificação, essas sempre foram relacionadas com perda de capacidade de ganho. Na Europa, no início do século XX, existia uma série de sequelados de guerra. Esses indivíduos tinham uma perda de capacidade de ganho, e esses indivíduos, muitas vezes, necessitavam alguma compensação, alguma indenização, porque não tinham como estar fazendo o sustento dos seus domicílios. Coincide com essa época um grande volume de acidentes de trabalho. Então, em cima disso, essas tabelas foram transportadas para acidentes de trabalho, e essas tabelas tiveram toda a sua propagação exatamente ligadas ou vinculadas a esses acidentes de trabalho. Alguns países são conhecidas como baremas. Aqui no Brasil, a gente pega uma influência portuguesa, e essa influência portuguesa, os portugueses referem às tabelas, e aqui eu sempre refiro às tabelas. A palavra barema, como o professor citou, vem do matemático François Barème. Esse matemático, exatamente para ficar evitando cálculos enfadonhos, ele pegava determinadas situações e determinava uma cifra. Transportaram isso para o lado da medicina. Pegamos determinadas condições clínicas e, em cima dessas condições clínicas, essas foram cifradas, foram colocados determinados valores. Daí, colocar que uma perna vale tantos por cento, um braço vale X%, ou que o olho vale tal percentual. Como eu vou fazer esse cálculo de uma repercussão laboral? Como que eu vou falar qual que é o percentual de perda de ganho de um indivíduo? O que nós sabemos? Que aquele déficit funcional, aquela perda de integridade física e psíquica, há muitos anos, ela se confunde com a repercussão laboral. Imaginamos o seguinte: o indivíduo perde o dedo, esse indivíduo tem uma profissão, ele é um músico, ele é um violoncelista, toca um piano e etc. Então, essa perda da função, da perda do dedo, é uma sequela relativamente pequena, só que com uma grande repercussão laboral. E outras situações, às vezes eu
tem um indivíduo paraplégico, ele tem um traumatismo raquimedular, ele fica um cadeirante. Só que esse indivíduo ele é um burocrata, ele é um gerente de banco, esse indivíduo mantém integralmente a sua capacidade laboral. Naturalmente, ele vai ter alguma dificuldade de acesso para chegar no seu local de trabalho, só que a capacidade laboral dele está totalmente preservada. Na hora que eu vou fazer uma análise de uma alteração da integridade física e psíquica, eu sequer preciso saber da profissão daquele indivíduo, porque essa alteração da integridade física, ela vai ser para as atividades da vida diária, para as atividades familiares e para as atividades sociais. Qual que é o significado disso? Aqui vale para qualquer cidadão. O que nós vamos estar percebendo é exatamente o seguinte: aquele indivíduo que ele tem uma dificuldade na movimentação de um ombro, de um punho, como vai ser difícil para esse indivíduo alimentar sozinho, como vai ser difícil para ele fazer uma higiene pessoal, como vai ser difícil ele, às vezes, atender um telefone, dirigir o seu carro. Então, isso vale para qualquer cidadão. Agora, dentro disso, o que eu preciso? Eu preciso fazer uma análise dentro de uma situação especial, que seria, no caso, a situação trabalho. A tendência hoje é falar que eu preciso ter uma avaliação tridimensional do dano. O que seria essa avaliação tridimensional? Eu vou ver a perda anátomo-funcional, a perda anátomo-fisiológica, e qual que é a repercussão daquela situação dentro da necessidade que está sendo reivindicada. Esses handicaps, nós temos várias possibilidades de handicaps. A situação é tentar encontrar o lugar certo para o homem certo. Não quer dizer que aquele indivíduo que tem uma sequela, ele está totalmente incapaz, que ele não está totalmente inválido, mas ele pode ter outras capacidades. Aqui nós vimos que, então, déficit funcional, alteração de integridade física, não tem nada a ver com repercussão laboral. Mesmo a gente sabendo que existe uma CIF, e essa CIF me permite algumas colocações em termos de situação. A CIF vai me fazer exatamente uma análise tridimensional, mas a CIF não é nada mais do que um instrumento que nos é fornecido pela OMS, que completa a CID. Ou seja, eu posso ter sequelas iguais, com condições de saúde diversas, uma mesma condição de saúde. O fato de eu ter um indivíduo com o diagnóstico de uma hipertensão arterial, isso não quer dizer que esse indivíduo está inválido pelo fato de ser um hipertenso. Às vezes, eu vou ter um indivíduo, eu vou ter graduações dessa hipertensão. O fato de eu ter um indivíduo que tem uma dificuldade para subir um lance de escada, esse lance de escada difícil de acesso, pode ser porque ele tem uma insuficiência cardíaca, mas pode ser perfeitamente porque ele tem uma anquilose no quadril. O quadril não ajuda, ele não consegue subir o degrau. Mas nós estamos com um problema. Nós temos que arranjar para a autoridade um percentual, nós temos que falar qual que é a perda de capacidade de cura. No estudo de escalas, no estudo de tabelas, nós partimos daquela condição onde o indivíduo, nós pegamos os extremos, ele volta para a sua condição de trabalho sem nenhuma interferência. E aquele indivíduo que tem uma condição no outro extremo, aquele indivíduo que tem uma incapacidade, que tem uma invalidez laboral. E a gente tem um meio. Que meio é esse? Aquele indivíduo que tem uma dificuldade para voltar para a sua capacidade laborativa ou aquele indivíduo que demanda uma reabilitação. Dentro disso, como é que nós chegamos? A gente fala exatamente da condição que aquele indivíduo volta para a sua atividade laboral integralmente. Aquele indivíduo estaria na classe 1. Aquele indivíduo que está totalmente impedido de voltar para teria uma incapacidade omniprofissional, ele estaria na classe 9. Aquele indivíduo que precisa de uma reabilitação, a gente coloca esse indivíduo na classe 5 e, dentro disso, vão começar trabalhando com as outras possibilidades. O que seria esse indivíduo em classe 1 em termos de exemplo? Aquele indivíduo que tem um acidente, esse indivíduo teve um traumatismo abdominal, ele é um trabalhador braçal, ele vai ter uma incapacidade temporária, ele faz uma esplenectomia, mas ele volta para as suas atividades sem nenhum problema em termos de força física, em termos de locomoção.
Um outro indivíduo, uma classe 2. Essa classe 2, a gente pode estar situando esse indivíduo, ele teve um traumatismo, ele teve uma fratura de tornozelo, mas ele é um trabalhador manual. Na hora que ele, na função dele, na execução do seu dia a dia, suas 8 horas de trabalho, ele volta, ele está trabalhando sem grandes problemas. Só que ele tem uma dificuldade, às vezes, para pegar uma condução, ele tem uma dificuldade de locomoção. Então, a gente colocaria que esse indivíduo seria uma classe 2. O que seria o indivíduo de uma classe 3? Ele vai ter um esforço acrescido no seu cotidiano. Ele vai ter, ao invés da fratura do tornozelo, se ele é um trabalhador manual, ele vai ter uma fratura de punho, ele vai ter um esforço acrescido para realizar o seu trabalho no dia a dia. E uma situação um pouco mais grave, onde ele, além daquele esforço acrescido, ele demanda uma ajuda técnica. Então, nessa situação, a gente coloca que ele tem uma perda que seria uma perda de grau 4. O grau 5 seria aquele indivíduo que precisa reaprender uma profissão. Só que esse grau 5, esse indivíduo, ele vai reaprender uma profissão, mas no mesmo nível técnico profissional, e sem nenhuma demanda técnica. Assim, se eu vou ter uma situação que ele reabilita na mesma profissão, no mesmo nível técnico profissional, mas com uma ajuda técnica, eu vou ter um agravamento maior. O que seria esse indivíduo que reabilita mantendo o nível técnico profissional, mas sem ajuda técnica? Vamos supor um indivíduo que teve um acidente de trabalho, teve um traumatismo craniano. Dentro desse traumatismo craniano, ele fica com um resíduo, uma epilepsia pós-traumática. Ele era um eletricista de campo, ele subia em poste, descia. Então, hoje, eu não posso estar colocando esse indivíduo para subir e descer, mas, do ponto de vista de trabalhar com eletricidade, ele pode perfeitamente estar trabalhando dentro de um galpão, o risco de queda para ele diminui. Mas ele teve uma perda de sua atividade, da sua capacidade laboral. Situações mais extremas, aquele indivíduo que reabilita no nível técnico inferior. Eu pego um motorista, esse motorista eu não consigo reabilitá-lo para uma profissão equivalente, eu vou reabilitar esse indivíduo para ser um assessorista, para ser um porteiro de prédio. Ele mantém uma reabilitação, ele volta para o seu mercado de trabalho, mas no nível técnico inferior. E é uma situação que, às vezes, ele ainda vai para o nível técnico inferior, mas ele tem uma produção aquém daquela esperada. Em cima disso, a gente gostaria de estar só colocando nessa escala de 1 para 9 graus, mas, conversando com algumas autoridades, eles falam, eu preciso de um percentual. Então, isso aqui é só uma proposta, essa é uma coisa para ser estudada, é uma coisa que ainda demanda um tempo. Então, colocamos algumas cifras numéricas, 0 a 5 para aquele indivíduo que praticamente não perdeu nada, aquele indivíduo que perdeu mais 80% da sua capacidade. O professor refere que acima de 70% são sequelados graves, então, acima de 80% aqui é aquele indivíduo que a gente fala de uma insusceptibilidade de reabilitação, ele está totalmente inválido aí para a situação omniprofissional, e colocamos essas taxas que estão aí como propostas para serem discutidas. Então, aqui, a gente lembrar que, apesar das semelhanças, ninguém é igual a ninguém. Né? Aproveitando Carlos Drummond de Andrade. E lembrar que o laudo pericial ele é uma coisa única, não tem como eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Lembrar dessa individualidade, lembrar que cada avaliação pericial é única, e esse é o recado que eu tinha para vocês. Agradeço muitíssimo a brilhante apresentação do Dr. Wellington Barbosa Santos, por sinal bastante elucidativa. Fiquei atento e aspectos que nunca tinha me atentado foram bem abordados por Sua Excelência. Passo a palavra e tenho a honra de passar a palavra à Sua Excelência, o Dr. Xisto Tiago de Medeiros Neto, para a sua exposição sobre indenizações por danos morais coletivos. Sua Excelência, o Dr. Xisto Tiago de Medeiros Neto, é Procurador Regional do Ministério Público do Trabalho, mestre em Direito Público, professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professor da Escola Superior do Ministério Público da União. Com a palavra, Sua Excelência, Dr. Xisto. Boa tarde a todos.
Minha saudação ao ministro vice-presidente desta Corte, Barros Levenhague, que nos honra com sua presença, meus queridos colegas de mesa, especialmente Dr. Afonso Dalegrave, com quem compartilho já há muitos anos eventos como esse e a nossa amizade, os caros presentes, magistrados, membros do Ministério Público, advogados, estudantes até que se encontram presentes. É louvável a realização desse seminário, Dr. Sebastião Oliveira, o senhor está de parabéns por tudo isso. Para a compreensão do dano moral coletivo, eu entendo absolutamente necessário recordar algumas noções e alguns postulados básicos que informam o Instituto da Responsabilidade Civil. O dano moral coletivo compõe-se dentro da responsabilidade civil como, eu diria, a última vertente evolutiva em nosso país dessa temática, desse instituto. E, portanto, eu inicio com um registro de que a responsabilidade civil se transformou em um dos mais relevantes campos do direito, alçou-se, tenho certeza, a posição de destaque, seja, de um lado, por constituir um mecanismo fundamental de busca da pacificação, da estabilidade e da segurança social, e, de outro lado, como um instrumento de prevenção e dissuasão de comportamentos ilícitos e danosos. E tenho com absoluta certeza que o funcionamento eficaz desse regime de responsabilidade civil, apto a reparar adequadamente e com força suficiente também para prevenir qualquer modalidade de dano injusto, constitui mesmo uma condição de sobrevivência e de respeitabilidade do nosso próprio sistema jurídico. E mais, a responsabilidade civil sempre foi e será um instituto dinâmico, que eu chamo de vocação expansiva, diante da exigência da sua adequação à realidade social, política e econômica vivenciada no tempo e no espaço, e às respectivas necessidades e novos valores constantemente emergentes na sociedade. Eu posso resumir, então, historicamente, que essa expansão e alcance do regime de responsabilidade civil possui 7 principais círculos evolutivos. O primeiro deles, que remete à sua própria gênese, quando se divisou a separação da responsabilidade jurídica entre os campos penal e civil, estabelecendo-se o dever consequente de reparação dos danos patrimoniais individuais. O segundo círculo evolutivo da responsabilidade civil, depois de muito tempo, vai surgir com a admissão da reparação dos danos morais individuais. Aqui aquela ideia de que a pessoa deve ser respeitada não apenas no que ela tem, mas também no que ela é. Aqui a ideia aperfeiçoada de que não se trata de indenizar a dor ou pagar um preço da dor, mas sim de se estabelecer como forma de compensação, em razão da violação em aspectos da própria personalidade, à época ligada às consequências da dor e do sofrimento, uma forma de compensar. O terceiro círculo evolutivo da responsabilidade civil vai corresponder ao reconhecimento do dano moral, individual, objetivo. O reconhecimento que, além de atributos ligados à personalidade, que poderiam ter essa dimensão de dor e sofrimento, há outros atributos que se projetam na ordem externa. O professor Duarte referiu aqui, como a imagem, a honra e a reputação social, que não necessariamente a sua violação vai traduzir dor e sofrimento ou aflição. O quarto círculo evolutivo está na possibilidade de cumulação de pedido judicial de indenização por danos patrimoniais e morais decorrentes, claro, de um mesmo fato. Nós temos hoje uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, de número 37, estabelecendo e consagrando esse entendimento. O quinto círculo evolutivo estaria no reconhecimento do dano moral em relação às pessoas jurídicas. Hoje, até mesmo o nosso Código Civil, no artigo 52, traz expressamente, no capítulo do Código Civil que trata dos direitos de personalidade, a possibilidade de aplicar a pessoa jurídica naquilo, evidentemente, que couber, né, do dano moral. A súmula 227 do também Superior Tribunal de Justiça veio a consagrar também esse entendimento. O sexto círculo evolutivo verifica-se, entendo, com a acolhida e aplicação da responsabilidade objetiva pela reparação do dano moral.
E, por último, e o que mais nos interessa, o que eu considero de sétimo círculo evolutivo da responsabilidade civil, que vai coincidir exatamente com a previsão jurídica do dano moral coletivo e da sua respectiva reparação. E, sem dúvida, foi a partir da Constituição de 88 que se descortinou esse novo horizonte quanto à tutela, seja dos danos morais ou extrapatrimoniais, seja mesmo a possibilidade de suas reparações, em todas as esferas de incidência. Isso ocorreu, de um lado, ao se adotar o princípio da reparação integral. No artigo 5º, incisos 5º e 10 da nossa Constituição Federal, explicitou-se a natureza material e moral dos danos, sem limites, sem especificação adjetivada, danos individuais, como a Constituição anterior previa, independentemente, portanto, da dimensão pessoal, individual ou coletiva. E isto ocorreu, evidentemente, e de outro lado, ao se valorizar também no Estatuto Constitucional, e destacadamente, de um lado, os direitos sociais e coletivos, e de outro lado, e em segundo, os instrumentos aptos à sua tutela, e aqui com realce para a previsão, no artigo 129, inciso 3º da Constituição, do instrumento da ação civil pública, voltado para, especificamente, nominalmente, como diz a Constituição, a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, e de quaisquer, do meio ambiente, do consumidor, e de quaisquer outros interesses difusos e coletivos, dentre os quais incluímos, evidentemente, aqueles que se inserem no universo das relações de trabalho. Então, eu afirmo com a maior certeza que o reconhecimento do dano moral coletivo e a possibilidade de sua reparação alcançaram fundamento e respaldo constitucional. No campo da legislação infraconstitucional, eu preciso citar o advento do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, de 1990, que sedimentou, entendo, a base legal de proteção em face do dano moral coletivo. E por força de duas disposições, a primeira do artigo 2º, parágrafo único, que é um artigo muito interessante, que equipara a coletividade como titular de direitos, equipara a coletividade ao consumidor para efeito de garantir-lhe a titularidade de direitos. E, de outro lado, o artigo 6º e seus incisos 6º e 7º, que garantiram amplamente, e aí textualmente a lei diz, a efetiva proteção e reparação de danos morais e patrimoniais, individuais, coletivos e difusos. Tudo isso mediante o acesso aos órgãos judiciais. Em seguida, uma lei pouco falada, a Lei 8884, é a denominada Lei Antitrust, contra a cartelização e o monopólio na área econômica, mas essa lei, que é de 1994, introduziu no caput do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública as expressões. Essa lei se destina à reparação dos danos morais e patrimoniais. Foi essa lei que trouxe a Lei da Ação Civil Pública, que é de 1985, a explicitação da sua destinação na tutela dos interesses difusos e coletivos, seja para danos de ordem ou de dimensão material, seja também para danos de latitude ou de essência moral. Em síntese, os danos que antes eram apenas referidos a pessoas físicas e jurídicas passaram a ser reconhecidos pelo nosso sistema jurídico também em face de grupos, de categorias, classes de pessoas, ou mesmo toda a coletividade, a quem o ordenamento jurídico explicitamente conferiu a titularidade de direitos. E, em decorrência disso, também a prerrogativa de obter a sua proteção judicial. Dessa forma, tornaram-se imprescindíveis a reação e a resposta eficaz do nosso sistema jurídico em face de condutas ilícitas que geram danos a interesses juridicamente protegidos, como eu disse, titularizados por coletividades. E são exemplos desses direitos extrapatrimoniais coletivos: a exigência de condições dignas e seguras nas relações de trabalho, a preservação do meio ambiente, a equidade e boa-fé nas relações de consumo, a não discriminação de grupos e minorias. Portanto, no âmbito da responsabilidade civil, passou a ter expressiva relevância a tutela e a reparação da categoria que o nosso sistema jurídico denominou de dano moral coletivo. Porém, aqui eu tenho que fazer uma ressalva referente à utilização do termo moral, pois mais apropriado, evidentemente, seria o termo extrapatrimonial, em razão de este termo traduzir, sem dúvida, a amplitude semântica adequada ao alcance da matéria.
É lógico que o termo, né, é claro que o termo moral, vocês vão concordar comigo, esteve muito mais próximo, historicamente, de uma tradução de dano relacionada com o sentimento, com a dor física ou psíquica da vítima, o que significa, no atual estágio da evolução da responsabilidade civil, uma posição teórica incompleta e ultrapassada. Por isso é preciso assentar, desde logo, que a lesão a determinadas esferas de proteção jurídica inerentes à personalidade e à dignidade humana, principalmente em sua dimensão coletivo-social, não se vincula necessariamente à verificação, à prova, né, ou à observação de dor, sofrimento ou aflição. Fique claro, não se há de conceber, nem mesmo seria razoável, por lógico, uma vinculação do reconhecimento do dano moral coletivo com elementos de foro subjetivo, referidos à coletividade afetada, como consternação, aflição, humilhação, abalo psíquico. Eu saliento que a construção dessa noção do dano moral coletivo somente foi possível com a desvinculação da dor física e psíquica do conceito de dano moral. E também tenho como certo que se configurará dano moral coletivo diante da só verificação objetiva de uma conduta ilícita grave, violadora do ordenamento jurídico e que atinge direitos de uma coletividade sem necessidade de se provar da existência de elementos, como disse, de conteúdo subjetivo, no âmbito dessa mesma coletividade ou da sociedade como um todo. E esse é um aspecto relevantíssimo nesse estudo, a colocar em destaque a racionalidade em um modelo teórico próprio e inerente à compreensão do dano moral coletivo. Compreensão essa, como eu já salientei, que se firma nos próprios domínios do sistema jurídico, do sistema de tutela dos direitos transindividuais, e se afasta em pontos substanciais do regime de tutela do dano moral individual que o meu amigo Afonso D'Alegrave enfrentará daqui a pouco. Por isso, eu reafirmo, a adequada compreensão do dano moral coletivo não se conjuga diretamente com a exigência da presença de elementos como perturbação, aflição, constrangimento ou transtorno coletivo, cuja percepção, por ser de ordem eminentemente subjetiva, é fluida, é variável e, penso, de inviável demonstração material, principalmente no âmbito de um processo. Assim, a concepção do dano moral coletivo se estabelece de maneira, repito, objetiva, concernindo ao fato que reflete uma violação grave de direitos coletivos e difusos, cuja essência é tipicamente extrapatrimonial. Vejam também, por exemplo, as situações em que o infrator, pela via da ilicitude, aufere situação de vantagem indevida, principalmente no plano econômico, utilizando-se de lógica frontalmente transgressora do nosso Estado democrático de direito, que se vai pautar, né, essa lógica transgressora na certeza, muitas vezes, de que não cumprir a lei e reflexamente produzir danos é proveitoso para os seus próprios interesses do próprio violador. E é fácil demonstrar a composição desse quadro danoso no âmbito das atividades de grandes empresas, algumas grandes empresas e corporações empresariais, que têm atuação relevante para a sociedade. Posso citar o exemplo, apenas na nossa fronteira trabalhista, da conduta de empresas do setor bancário, de telefonia, de petróleo e derivados, de energia, de supermercados, de transporte, de alimentação, de confecções. Observem que, nesses destacados setores econômicos, parte, às vezes significativa, das empresas tem se notabilizado pela conduta renitente de descumprimento de normas jurídicas de proteção ao trabalho, principalmente no campo da preservação da saúde e segurança da coletividade de empregados. E parece claro isso, entendo que é extremamente lamentável, que algumas empresas preferem arcar com as consequências jurídicas advindas da conduta, né, violadora em descompasso com a lei, do que se adequar ao cumprimento da lei, por lhes parecer mais vantajoso economicamente, não obstante a reação do sistema jurídico, com a atividade fiscalizatória de um lado e com eventuais condenações judiciais do outro. Em suma, a violação injustificada à ordem jurídica constitui, no campo dos direitos transindividuais, hipótese evidente de configuração de dano à coletividade, a exigir a devida reparação. E é ainda importante acentuar que o dano moral coletivo também se conjuga, ou também se configura, em face da identificação de um padrão ilícito de conduta, um padrão que normalmente é reproduzido por algumas empresas e que tem um evidente alcance lesivo à coletividade. Eu explico.
Ainda que em determinado caso concreto, apenas imediatamente, se observe que a conduta ilícita atinja ou cause danos de forma direta somente a um ou poucos trabalhadores, nestas situações em que há esse padrão de conduta, é imprescindível se voltar o olhar, a atenção, para verificar se essa conduta da empresa constitui o que eu chamo de um estándarde comportamental. E, sendo um estándarde comportamental, aquela conduta possui, sem dúvida, repercussão coletiva. Exatamente por atingir também bens e valores de toda uma coletividade de pessoas e não apenas, num dado momento, 1, 2, 3 ou poucos indivíduos. Enfim, diante de todos esses aspectos e atento a essas linhas atuais de fundamentação da teoria da responsabilidade civil, eu conceituaria, ou diria que o dano moral coletivo corresponde à lesão a interesses ou direitos de natureza transindividual, titularizados pela coletividade, seja ela considerada em seu todo ou em qualquer das suas expressões possíveis, grupos, classes ou categorias de pessoas, em decorrência da violação grave do ordenamento jurídico. Passo agora a um outro ponto importante, que seria, talvez até decorrente do que eu já disse, é possível falar em prova do dano moral coletivo? Claro que, por tudo quanto eu já disse aqui, não. Eu reitero, o dano moral coletivo se configura em decorrência da própria conduta ilícita que viola de maneira grave interesses de natureza transindividual. E, portanto, a certeza desse dano emerge objetiva e diretamente do evento ilícito, é o que nós chamamos ipso facto, decorre do próprio fato, o que é bem compreensível nos domínios da lógica. Deve-se provar o fato, quero dizer, a existência da própria conduta ilícita, pois não se pode, nem é concebível se provar os eventuais efeitos subjetivos, no caso, no âmbito da coletividade, como sensação de insegurança, ultraje, indignação, reprovação coletiva. Por isso é que, no âmbito da temática deste seminário, entendo que é bastante para caracterizar uma situação de dano moral coletivo apto a ensejar sua reparação, a observação de uma conduta ilícita do empregador, que vai corresponder, por exemplo, ao reiterado descumprimento de normas de segurança e saúde, incluídas aqui as disposições de proteção à jornada de trabalho, e com a manutenção ou a manutenção de um meio ambiente do trabalho inadequado e com riscos, e, portanto, prejudicial à coletividade de trabalhadores. Abordo agora, me parece que é uma temática de maior desafio para o dano moral coletivo, para esse estudo, que é a questão da reparação e do valor arbitrado para essa condenação. Não são poucas, observem, as situações em que se verifica que condutas ilícitas graves, com efeitos danosos à coletividade, deixariam seus autores à margem ou isentos de uma responsabilização adequada, em que pese o proveito econômico e as vantagens obtidas com as violações praticadas, numa demonstração inaceitável de vulnerabilidade e aptidão do sistema jurídico. Eu cito, às vezes, como exemplo, condutas de exploração de trabalho escravo, trabalho de crianças, em que, simplesmente, diante do infrator, exigir que ele assine a carteira dos trabalhadores, que pague os direitos, que cumpra aquelas obrigações que já estão na CLT, depois de 2, 3 anos de conduta ilícita, seria premiá-lo pelas facilidades que ele teve e pela vantagem devida e pela condição econômica que ele, durante esse tempo, auferiu. Portanto, é exatamente para fazer face a essas hipóteses tão absurdas quanto injustas que se estruturou legalmente em nosso sistema, no campo da tutela dos direitos coletivos, um mecanismo próprio de reparação de danos, que significa a condenação do ofensor ao pagamento de uma parcela pecuniária com uma função e finalidade específica. Em outras palavras, essa condenação em dinheiro com uma destinação prevista em lei corresponde à forma de responsabilização concebida pelo sistema jurídico, equivalente ao que se convencionou chamar de reparação por dano moral coletivo. Portanto, eu destaco que não se trata propriamente de uma reparação típica nos moldes do que se observa em relação aos danos individuais, cuidando-se de uma modalidade peculiar de resposta do sistema jurídico, imprescindível à garantia da sua própria respeitabilidade. E, além disso, como eu já disse, tenhamos em consideração o proveito obtido pelo autor da conduta ilícita em detrimento dos bens e valores atingidos, que são titularizados pela coletividade.
E mais, em tais hipóteses de danos à coletividade, a ausência, ou mesmo a não admissão de uma forma própria de reparação, realço, então, incisivamente que, nessas hipóteses que envolvem violação de interesses e direitos da coletividade, apenas exigir do ofensor o ajustamento da sua conduta aos ditames legais, refletiria, no plano próprio da responsabilização, uma resposta débil, sem força nenhuma, dissuasória ou sancionatória para o autor da violação e sem qualquer resposta eficaz à coletividade atingida. Ou seja, uma resposta insuficiente para obstar novas violações, dada essa desproporção entre a gravidade do ilícito, o proveito obtido pelo autor com a sua prática e a reação frágil e ineficaz do sistema, a constituir, acho, até mesmo um fator de estímulo para o violador da lei. Assim, a forma de reparação em análise, no campo, na área, né, em concreto do dano moral coletivo, consubstanciada em uma condenação em dinheiro, com finalidade preponderantemente sancionatória, igualmente traduz um meio de se assegurar que não vingue a ideia ou o sentimento de desmoralização do ordenamento jurídico e dos princípios basilares que lhe dão fundamento. Dessa maneira, em síntese, nas hipóteses de configuração do dano moral coletivo, não há que se falar, nem se deve falar propriamente em reparação direta em favor da coletividade, como se pudesse recompor ou mesmo compensar integralmente a lesão à vida. O que se almeja é atender-se a essa necessidade de imposição ao ofensor de uma condenação pecuniária que signifique sancionamento pela sua prática ilícita, mas apenas de forma secundária é que seria possível conceber-se uma finalidade compensatória para a coletividade, considerando que ela, a coletividade, como sujeito passivo da violação. Essa parcela da condenação teria como objetivo, porque a própria Lei da Ação Civil Pública, no artigo 13, estabelece que essa parcela seria destinada à reconstituição dos bens lesados. Então, penso que a presença de uma compensação indireta, se assim podemos conceber, em favor da coletividade, atenderia, né, ou decorreria desse direcionamento dado à parcela em dinheiro, né, que poderia ser para um fundo, como prevê a Lei da Ação Civil Pública, ou, o que hoje me parece constitui o mais adequado, para uma destinação específica, seja uma destinação conexa com os interesses da coletividade, seja uma destinação, quando isso não for possível, que beneficie a comunidade na qual aquela coletividade esteja inserida. E quanto ao arbitramento, o meu tempo já corre para encerrar, eu diria que é fundamental que essa parcela traduza, né, a ser arbitrada judicialmente, traduza essa função sancionatória e pedagógica. E alguns elementos poderiam ser destacados ou poderiam ser elencados. O primeiro, a observação da natureza, da gravidade, da repercussão e efeitos do dano. Em segundo, a consideração da situação econômica do ofensor. Aqui eu faço um parêntese para destacar a importância da verificação objetiva no processo da condição financeira e patrimonial do autor do dano, para que se possa ferir o efeito sancionatório e pedagógico, que verdadeiramente representará o valor a ser estabelecido em relação à sua conduta e também em relação a terceiros. O terceiro elemento que se deve levar em conta nesse arbitramento o terceiro elemento que se deve levar em conta, no caso, concerne ao proveito obtido pelo infrator com a conduta ilícita. Em algumas situações, é possível se verificar que houve um proveito, né, e qual o proveito obtido. O quarto elemento seria a verificação do grau de culpa ou do dolo, se presente no caso, não necessariamente, e também a verificação da reincidência dessas condutas. Enfim, deve preponderar na fixação do quantum, ou seja, do valor da indenização, da condenação pelo dano coletivo, o objetivo de fazer o ofensor sentir exemplarmente as consequências da sua conduta danosa. Não ouvidem os senhores que, em sede de tutela de direitos coletivos, já caminho para o final, o sistema de responsabilidade civil somente será eficaz socialmente e atenderá às suas finalidades se a reparação pecuniária estabelecida pela Justiça representar, prestem bem atenção, valor superior ao do custo da prevenção de acidentes de trabalho,
ou se a reparação pecuniária for superior ao proveito econômico ou vantagem obtida com a conduta ilícita. Por isso, o procedimento de fixação do valor da condenação não pode ignorar a necessária análise econômica da responsabilidade civil para que haja coerência no sistema de justiça. É necessário questionar e discutir a razão atual do desrespeito, quanto mais, dessas normas trabalhistas, da manutenção de um ambiente e organização laboral inadequados, com sérios riscos à coletividade de empregados, da continuidade da ocorrência crescente de lesões e adoecimentos de trabalhadores. E tudo isso mesmo após estas mesmas empresas terem sido diversas vezes fiscalizadas e autuadas, mesmo depois de terem sofrido condenações judiciais em centenas de ações, e mesmo após terem sido também condenadas em ações civis públicas, com pedido de reparação do dano coletivo. Vejam a gravidade de algumas informações colhidas da Previdência Social. Apenas no ano de 2009, o pagamento dos benefícios relacionados a acidentes de trabalho e doenças, somado ao pagamento das aposentadorias especiais decorrentes das condições ambientais de trabalho, correspondeu a um valor superior a 4 bilhões ano. Ao passo que a arrecadação da Previdência com o seguro-acidente de trabalho cobrado dessas mesmas empresas ficou em torno de 9 bilhões, um déficit de 5 bilhões. E, de acordo com dados estatísticos, o Brasil é hoje o 4º colocado mundial em número de acidentes fatais e o 15º em número de acidentes gerais. No Brasil, os riscos decorrentes dos fatores ambientais do trabalho geram cerca de 83 acidentes a cada hora, uma morte a cada 3,5 horas de jornada diária, sendo que, por dia, em média, 43 trabalhadores deixam de retornar ao trabalho por motivos de invalidez. O exemplo do setor de frigoríficos fala por si. O número de benefícios por incapacidade tem registrado o seguinte crescimento: em 2010, 12.172 eventos, em 2011, 12.446, em 2012, 12.953. A despesa previdenciária nesse segmento econômico sofreu o seguinte incremento: em 2010, 8,8 bilhões, em 2011, 9,7 bilhões e 11 bilhões em 2012. Enfim, concluindo, somente se essas condenações judiciais por dano moral coletivo tiverem valor justo e expressivo, coerente com a função sancionatória e pedagógica preventiva que informa esta modalidade específica de responsabilização civil, é que se tornará possível obter-se uma tutela judicial efetiva em face de empregadores que descumprem o ordenamento jurídico e mantêm formas de organização de trabalho inadequadas e anacrônicas e que, invariavelmente, produzem danos à saúde dos trabalhadores e altíssimos e desproporcionais custos sociais e previdenciários para a sociedade. Concluo, finalmente, a reparação adequada do dano moral coletivo representa a possibilidade de se concretizar justiça em dimensão coletiva, diante de situações de violação grave do ordenamento jurídico que refletem uma indiferença irresponsável e lucrativa em relação ao cumprimento de direitos fundamentais. Agradeço a atenção. Agradeço muitíssimo a apresentação de Sua Excelência, Dr. Xisto Tiago de Medeiros Neto, que trouxe uma contribuição relevantíssima para um uso corriqueiro de dano moral coletivo, e Sua Excelência bem abordou a questão para o equívoco dessa locução, porque muito mais apropriado se refere à locução dano extrapatrimonial coletivo, porque efetivamente nós estamos a discutir os sentimentos, dores e etc. da coletividade. E também compartilho da sua preocupação de se destinar essa indenização ao fundo, sobretudo ao FAT. Sobretudo ao FAT. Penso que deve retornar para aquela coletividade que se viu violada, a fim de que ela possa, de alguma maneira, reconstituir os seus valores que foram transgredidos objetivamente, e foi muito bem colocado.
Eu só lembraria que, na hora da fixação do valor do dano extrapatrimonial coletivo, não equivale à soma dos danos morais, ou seja, o valor de cada um dos atingidos, porque, não raro, se toma como referência o valor de cada um dos envolvidos para se chegar ao valor. Ao contrário, o valor está dissociado do sofrimento ou da penalidade que possa ter sofrido cada indivíduo dessa coletividade. O que se propõe é indenizar a coletividade. E, sobretudo, me chamou a atenção, e eu estou me estendendo porque a exposição de Vossa Excelência foi bastante elucidativa, que, ao longo da sua exposição, Sua Excelência sempre se referiu à empresa, como se concedesse à empresa a condição de titular de direito e não mais objeto de direito. Quisera que o Código Civil de 2002 chegasse a essa consequência, de restaurar a empresa como titular de direito e não como objeto de direito. Infelizmente, não chegou a tanto. Continua sendo objeto de direito e quem detém a titularidade é a pessoa jurídica. Por isso é que eu vejo com cuidado, a hora do arbitramento, em se falar incisivamente em relação à empresa, porque a empresa continua sendo objeto de direito e há de ser preservada. É preciso que se leve em consideração a punição da pessoa jurídica, que explora a empresa em detrimento de determinada coletividade. Porque, pelo Código Civil de 2002, a empresa tem função social, está dissociada da atuação predatória da pessoa jurídica que a gere e há de ser preservada, porque é fonte de renda e geração de emprego. É preciso, então, ter cuidado quando, ao se arbitrar o valor da indenização, levar-se em conta que um arbitramento excessivo também pode levar à política da terra arrasada, porque sem empresa não se pode cogitar no futuro de empregos. Mas brilhante a exposição de Sua Excelência, aprendi bastante. Tenho a honra de passar a palavra ao meu caríssimo amigo, com quem já tive oportunidade de participar de seminário, o eminente advogado Dr. José Afonso D'Alegrave Neto, para a exposição Reparações não patrimoniais dos danos morais. O eminente advogado é mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Com a palavra, Sua Excelência, o doutor José Afonso D'Alegrave Neto. Obrigado, ministro Barros Levenhagen, vice-presidente dessa Casa, Tribunal Superior do Trabalho, e a quem eu saúdo como presidente da mesa, também ao meu amigo doutor Xisto, ao doutor Wellington, e não poderia me furtar aqui de agradecer ao convite do doutor Sebastião Geraldo de Oliveira, que é a maior autoridade nesse assunto entre os juristas do nosso país, e pela iniciativa desse evento tão importante, este 2º Seminário Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Esse tema deve ser investigado à luz de um sistema jurídico. E a palavra sistema, ela nos dá a ideia de um conjunto de elementos sobrepostos, um conjunto de elementos imbricados. Assim é que, na expressão do italiano Norberto Bobbio, o sistema é uma totalidade ordenada ou até coordenada, ou um conjunto de entes entre os quais existe uma certa ordem. Bobbio chega a dizer que todo sistema tem unidade e ordem. Assim, a função do sistema jurídico é sempre adequar todos os diplomas legais, norma coletiva, portarias, NRs, leis, regulamentos de lei. A função do sistema jurídico é adequar, como se num funil invertido, todos esses diplomas legais aos princípios cardeais da Constituição Federal.
O sistema jurídico brasileiro é um sistema jurídico do tipo aberto, e a sua função é adequar todas essas legislações a um quadro axiológico proeminente da Constituição Federal. Assim é que, num sistema jurídico do tipo aberto, a exegese sistêmica prefere a exegese gramatical. Eu gosto deste aresto do ministro Celso de Mello, que ficou famoso essa semana, quando diz assim: a interpretação mais prestante na ordem jurídica do texto constitucional é a interpretação sistêmica. Quer dizer, eu só consigo desvendar os segredos de um dispositivo constitucional se eu encaixá-lo no sistema. É o sistema que me permite a interpretação correta do texto. Trazendo esse tema para a responsabilidade civil, nós temos o fundamento do neminem laedere, essa expressão latina, que significa a ninguém prejudicar. Este é o fundamento. E esse está plasmado no artigo 927 do Código Civil de 2002, já tinha no artigo 159 do Código Civil de 1916. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Esta é a regra geral, uma responsabilidade civil subjetiva. Ocorre que o Código Civil de 2002, ele traz uma grande novidade. Ele traz um parágrafo único que não é apenas uma exceção, é uma cláusula geral. O que diz o parágrafo único, todos nós já conhecido? Haverá reparação, a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos de lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor, aqui ou pela empresa, por sua natureza, causar riscos para os direitos de outrem. Ora, como é que deve ser, então, a interpretação sistematizada destes dois dispositivos? Desembocando aonde? Vejam que, por um momento, levantou-se uma arguição de que esse dispositivo seria inconstitucional, o parágrafo único, com um raciocínio até mesmo simplista, dizendo o seguinte: se a Constituição, que é a lei maior, diz no artigo 7º, inciso 28, que eu só posso responsabilizar a empresa por dolo ou culpa, logo, como o Código Civil, que é uma legislação infraconstitucional, poderá ir contra a letra da Constituição? Ocorre que esta Constituição Federal, ela tem um caput, que é o artigo 7º, e que diz que asseguram direitos trabalhistas visando uma melhor condição social ao trabalhador. E é esta interpretação que deu o Supremo Tribunal Federal num voto do ministro Joaquim Barbosa, quando disse, abre aspas, ressaltou-se que o acidente de trabalho é regulado, em última análise, para assegurar a dignidade do trabalhador no momento em que não possui capacidade efetiva de trabalho. Concluiu-se que o rol de garantias, diz o ministro Joaquim Barbosa, que o rol de garantias do artigo 7º da Constituição Federal não esgota a proteção aos direitos sociais. Repare, então, os pilares do atual paradigma da responsabilidade civil. O que deve nortear o operador jurídico quando nós estamos diante de um dano material, um dano moral, assédio, acidente? Primeiro, a regra do artigo 927 e seu parágrafo único. Segundo, artigo 944 do Código Civil. A indenização mede-se pela extensão do dano. Reparação integral da vítima. Restitutio in integrum. À luz do quê? À luz de uma interpretação sistematizada. O que é essa interpretação sistematizada? É aquilo que desemboca nos princípios e nos valores da Constituição Federal. Dignidade da pessoa humana e função social da empresa, como bem lembrou o ministro Barros Levenhage. Aonde que está o princípio da função social da empresa? Está no artigo 170, inciso 3, quando fala que a ordem econômica tem como princípio a função social da propriedade. Ora, a empresa é uma expressão de propriedade, logo, quando lê-se função social da propriedade, leia-se também função social da empresa. Logo, o princípio da função social da empresa está na Constituição Federal. E aí, nós reparamos que o Código Civil de 2002, ele coloca a figura do empresário substituindo a figura do comerciante.
não mais para eu enxergar a relação econômica como um sujeito individual, mas como um empresário, a exemplo do Código italiano. E aí, nós temos que enxergar a vítima como gente e não como pessoa. Pessoa remete à expressão persona, máscara, teatro, ficção. Gente, carne e osso, concreta, que chora, que anela, que ri e que sonha por um mundo melhor. E quando eu identifico uma vítima de um dano infligido a ela, eu a identifico como gente de carne e osso. Essa é a expressão da Constituição Federal, pautada no direito alemão, direito geral de personalidade, que é o artigo 1º, inciso 3, da nossa Constituição Federal. E aí, então, vem a reparação integral da vítima. O TST está muito atento a isso, vejo esse aresto aqui do TST do ministro Vieira de Mello Filho. A indenização por danos materiais visa ressarcir os prejuízos financeiros, presentes e futuros, sofridos pela vítima e causados pelo ofensor. O artigo 944 do Código Civil resguarda e dá efetividade ao princípio da restituição integral. Mas quais são, então, as implicações disso? O norte, o paradigma que fundamenta a responsabilidade civil, não só no Brasil, como nos demais países, é a reparação integral da vítima. E quais são as implicações práticas disso? Primeira, a concausa é fator de redução do valor da indenização acidentária? Se eu sigo o paradigma de investigar o culpado, eu vou dizer que é um fator de redução. Na medida em que houve duas culpas concorrentes, com causa, o empregador não precisa ser condenado integralmente. O que eu acho, pessoalmente? Você também não pode tratar a empresa contumaz com aquela empresa que tem todo um zelo e um cuidado. Não é fácil ser empresário nesse país. E como bem lembrou o ministro Barros Levenhage, se nós matarmos a empresa, onde que vai ter geração de renda, onde que vai ter riqueza, onde que vai ter emprego? Neste caso, vamos, então, dar uma posição equitativa, como bem lançou o desembargador Sebastião Geraldo num congresso agora que nós tivemos em São Paulo, da Academia Nacional de Direito do Trabalho, e ele propõe uma saída doutrinária muito razoável, dizendo que a concausa pode, sim, reduzir, mas com critérios objetivos, fazendo uma analogia ali, os graus de insalubridade, né, 10%, 20% e 40%, fazendo uma analogia com os graus de culpa, a culpa leve, levíssima e grave, e não simplesmente com causa 50%, com causa 50%. A minha preocupação é a reparação integral da vítima. Ah, mas a empresa concorreu com outra causa, então reduza-se, mas reduza de uma forma equitativa, sem perder o norte, que é a reparação integral da vítima. Segunda questão, como deve ser vista a força maior? Vejam que a força maior é uma excludente da responsabilidade civil. Artigo 393 do Código Civil. Aí eu vou aplicar integralmente esse dispositivo, ou eu posso aplicar por analogia o artigo 502 da CLT, que diz que nos casos de rescisão por força maior, a indenização é pela metade. Mas o que eu vou preferir? O Código Civil ou a CLT? Depende do paradigma que eu adoto. Se o meu paradigma é preocupar-se com a reparação integral da vítima, eu posso, mesmo no caso de força maior, aplicar por analogia o artigo 503 da CLT e fixar uma indenização pela metade. Terceira questão, a concepção de culpa acidentária. Ainda, a teoria do fortuito interno. Essa é uma teoria nova, que está sendo desenhada pela doutrina. Quando nós estudamos força maior, nós sempre temos em mente dois elementos, um evento inevitável e um evento imprevisível. Só que a doutrina mais moderna, mais avançada, está trazendo um terceiro elemento para caracterizar caso fortuito ou força maior. É o elemento da externalidade. Ou seja, só vai caracterizar caso fortuito ou força maior se estiver fora do risco da atividade econômica. Isso quem traz são os civilistas. Fernando Noronha, um dos grandes juristas do direito civil, ele diz na sua obra Direito das Obrigações, abre aspas,
A externalidade, apesar de normalmente não indicada, parece ser requisito essencial. Não se pode considerar inevitável aquilo que acontece dentro da esfera pela qual a pessoa é responsável e que certamente não aconteceria se não fosse sua atuação. Nesse sentido, eu achei uma decisão aqui do TST. Diz assim, só na parte sublinhada, a empresa Minas Pneu, especializada no conserto de pneus, foi condenada a pagar 15 mil pelas lesões causadas a um funcionário pela explosão de um pneu ocorrida durante um teste deste produto. Ora, a rigor seria força maior, caso fortuito explodir um pneu na cara da vítima. De acordo com o julgado, a expressão riscos da atividade econômica deve ser compreendida de forma ampla, e assim não estão englobados também o risco que a atividade representa para a sociedade e principalmente para seus empregados. Então, reparem que se minha preocupação é o paradigma da reparação integral da vítima, eu posso mitigar até mesmo a caracterização e o conceito de caso fortuito, no sentido de prestigiar a reparação da vítima, que é o paradigma da responsabilidade civil. Nesse sentido, ainda, a concepção de culpa. A culpa não pode ser mais concebida num aspecto subjetivo, aonde está a intenção do agente. A culpa deve ser identificada num aspecto objetivo. A violação da norma, a violação da NR, já caracteriza a culpa acidentária. Vejam o autor Anderson Schreiber, quando ele escreve Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil, ele diz, abre aspas, o agente não é mais tido em culpa por ter agido de forma reprovável no sentido moral, mas simplesmente por ter deixado de empregar a diligência social média. Assim, o indivíduo pode ser considerado culpado, ainda que tenha feito o seu melhor para evitar o dano. Eu passo a olhar a culpa no seu aspecto objetivo. E, finalmente, eu chego na questão proposta pelo painel. Há amparo para o juiz deferir reparação in natura para o dano acidentário? A nossa cultura é a cultura da monetização do dano. Os advogados gostam da monetização, o reclamante gosta da monetização. As pessoas querem dinheiro. E, de uma certa forma, essa também é a linguagem da empresa, que às vezes vai ser mais pedagógica, vai ser mais preventiva, quando também souber que aquilo pode implicar num prejuízo financeiro para ela. Mas a pergunta há amparo para o juiz conceder reparação in natura? Não há dúvida que sim. Veja o artigo 5º, inciso 5 da Constituição Federal. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, e aqui eu posso embutir prestações in natura, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O Constituinte é claro, uma resposta proporcional ao agravo, como uma carta de retratação, uma carta de referência, além da indenização por dano material ou moral. Vejam que e aqui já em tom de conclusão, as conclusões que chegamos, as inferências que chegamos acerca do cabimento dessa reparação in natura. Tem amparo legal. Artigo 5º, inciso 5º, artigo 5º, inciso 10, artigos 948, 949 e 950 do Código Civil. Todas elas falam, além da pensão, outras despesas comprovadas. Os 3 dispositivos do Código Civil que falam para acidente por morte, acidente por incapacidade parcial e acidente de trabalho por incapacidade total, eles prestigiam o princípio da reparação integral da vítima. A reparação in natura encontra-se dentro do fundamento da responsabilidade civil, retorno ao status quo ante. Se eu fui caluniado, eu quero ser retratado. Se eu fui ofendido e difamado na empresa, eu quero que a empresa se retrate no informativo dela ou num jornal de grande circulação. Isso também é um pouco de retorno ao status quo ante. Está dentro do paradigma da restituição in integrum, está dentro do paradigma da reparação integral, está dentro de uma interpretação sistematizada da Constituição e cabe tanto no dano material quanto no dano moral, dependendo do caso concreto. Doença ocupacional, eu trago essa ementa aqui para trazer alguns casos rápidos do que seria essa prestação in natura. Por exemplo, custeio de tratamento médico, é pertinente o deferimento
porque representa a melhor expressão da obrigação de indenizar, se comparado à condenação de pagar numerário, nem sempre empregado com esse propósito. Então, aqui está um exemplo, a empresa custear plano médico. Ainda um outro exemplo aqui, a empresa suportar a realização de uma cirurgia plástica reparadora, ao invés de dar o dinheiro, colocar lá uma circunstância ou um tipo de condenação que efetivamente seja realizada essa cirurgia reparadora. Uma questão processual para nós terminarmos. O julgador pode arbitrar prestação in natura, mesmo que não haja pedido expresso na petição inicial? Vejam, no dano moral, me parece que sim, porque o dano moral é arbitrado pelo julgador. Artigo 475C, inciso 2 do CPC, diz que o juiz arbitra um valor. Ele pode dizer, no efeito compensatório do dano moral acidentário fixo em 30 mil, 40 mil, e no efeito pedagógico, eu condeno a empresa a promover um programa de prevenção de acidentes ou um treinamento. É possível desmembrar. E no dano material? Reparem, e aqui eu quero finalizar com essa questão processual. O artigo 461 do CPC, ele tem um propósito de assegurar a eficácia do resultado da pretensão material de fundo. O artigo 461 muito conhecido de nós, do CPC, ele diz assim, está ali na tela. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. É o princípio do resultado ou o princípio da busca da eficácia do provimento. Só que aqui surgem duas correntes. Há quem sustente que esse princípio só se aplica nas obrigações de fazer e não fazer. Quando cria-se, por exemplo, as multas diárias, quando se cria, por exemplo, no parágrafo 4º, a possibilidade de impor multa diária independentemente de pedido. Ora, o que é a multa diária? É uma forma do juiz, numa obrigação de fazer ou não fazer, buscar a eficácia do seu provimento. Será que este princípio da eficácia do provimento, ou o princípio do resultado, também não pode se estender aos provimentos que envolvam obrigações de dar? Será que é só para essas obrigações de fazer ou não fazer? Veja essa doutrina de Teória Albino Zavascki, ele diz assim, abre aspas, ao se propor ação com o objetivo de obter o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, há nela embutido como pedido implícito ou da determinação de outras providências que assegurem referido resultado prático, de modo que a compensação pecuniária de perdas e danos somente se dará se assim o requerer expressamente o autor, ou se for impossível a tutela específica, ou se for impossível a obtenção do resultado prático correspondente. Veja o espírito do legislador, conferir ao julgador um poder discricionário de buscar a máxima eficácia do seu provimento. E aí surgem, então, duas correntes. A primeira, eu só posso autorizar o juiz a este poder discricionário de conceder algo que não foi pedido, como, por exemplo, as multas diárias, pela obrigação de não fazer ou obrigação de fazer, como diz textualmente o artigo 461. E uma segunda corrente, ainda minoritária, que confere essa busca de eficácia maior também para as obrigações de dar. E, nesse sentido, também autoriza o julgador, mesmo não havendo pedido, mas dentro de uma pretensão de fundo, se ele não foi provocado, seria uma sentença ultra petita ou extra petita. Dentro de uma pretensão de fundo, ele, num poder discricionário, adapta e ele tem esta liberdade de até trazer uma obrigação de fazer, ainda que ninguém tenha pedido, ninguém tenha especificado, mas que exista, por óbvio, uma pretensão. A pretensão tem que existir. Cabe ao juiz apenas adaptar, desmembrar ou concretizar com algumas prestações in natura. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Eram essas razões que eu pensei em trazer para esta plateia seleta. E quero dizer aqui,
da minha alegria de estar aqui no auditório ministro Arnaldo Susequim e um convidado pelo Sebastião Geraldo de Oliveira. Na minha última obra, eu homenageei 2 ilustres juristas que, coincidentemente, foi o ministro Arnaldo Susequim e Sebastião Geraldo, e hoje eu me sinto privilegiado por esta coincidência e estar aqui no Tribunal Superior do Trabalho, na presença do ministro Barros do Levenhague, que eu admiro, na presença do meu amigo Xisto, do Dr. Wellington, e na presença de vocês. Muito obrigado. Perceberam os senhores que o painel é riquíssimo. Os painelistas primam por essa capacidade, profundidade de conhecimento e propõem questões que provocam a nossa reflexão. Sua Excelência, o eminente professor Dallagreve, por exemplo, tratou de uma questão que, embora o ministro Joaquim Barbosa já tivesse feito algumas referências, ainda não está de todo pacificado no Supremo, que é a questão da responsabilidade objetiva ser aplicável no acidente de trabalho. E por quê? Porque a culpa que se trata quando ocorre infortúnio do trabalho não é a culpa aquiliana, é a culpa contratual. E há uma diferença entre culpa aquiliana e culpa contratual. A aquiliana é do artigo 182, a que se reporta ao artigo 927, parágrafo 2º. A culpa contratual ocorre dentro do contrato e ela se materializa sob 2 aspectos: ato omissivo culposo, ato comissivo culposo. Então, por isso é que se defende que não se aplica a responsabilidade objetiva no direito do trabalho apenas nas questões de indenização por infortúnio do trabalho, porque a Constituição, que detém superioridade sobre as normas infraconstitucionais, já definiu que a responsabilidade é subjetiva e, diferentemente da de 69 e 67, que 69 e 67 dizia dolo e culpa grave, agora fala dolo e culpa, permitindo-se extrair culpa grave, culpa leve e culpa levíssima. Então, não é que se diga que seja inconstitucional o artigo 97, parágrafo único. O que se diz é que, no âmbito do infortúnio do trabalho, na questão da indenização, ele não tem impertinência, porque a Constituição Federal já avocara para si a definição do tipo de responsabilidade. E responsabilidade não civil, mas contratual. E, por isso, a dissonia entre a invocação do 927 em relação à culpa contratual com a qual ele é incompatível. Porque na culpa contratual se trata de inexecução dolosa ou culposa do contrato. E a responsabilidade civil se espraia para todos os cidadãos. Por isso, eu só fiz essa observação, porque nunca se discutiu a inconstitucionalidade desse artigo. Apenas se coloca uma reserva em relação à sua aplicação no âmbito do acidente de trabalho, por conta da superioridade, que ninguém pode negar, da Constituição da República, sobretudo da Constituição de 88, com poder constitutivo originário. Apenas essa observação, porque eu, por exemplo, sou um partidário da responsabilidade subjetiva. E, neste momento, o ministro Antônio José de Barros Levenhagen faz a entrega dos certificados CLT Histórica, medalha comemorativa dos 70 anos da CLT e o livro Linha do Tempo da Justiça do Trabalho aos senhores painelistas. Dr. Wellington Barbosa Santos. Dr. Xisto Tiago de Medeiros Neto. E o Dr. José Afonso Dalegrave Neto. Em retorno à palavra ao excelentíssimo senhor ministro para o encerramento.
Como sei da ansiedade e aflição de todos os congressistas, com o alongado do horário e os voos programados para que retornem às suas respectivas casas. Agradeço muitíssimo a participação de todos, participação que enriqueceu sobremaneira esse importante seminário, o segundo que se realiza no Tribunal Superior do Trabalho, e veja-se que é um seminário polivalente, plural. Não é um seminário na qual se tenha uma linha de conduta de pensamento. Ele admite variedade de pensamentos, porque é um campo aberto, um lugar aberto às exposições e às colocações de cada um dos painelistas. Os painelistas de hoje estão de parabéns. Agradeço muitíssimo a presença de todos, parabenizo o desembargador Sebastião, que é o coordenador deste seminário, e louvo também o nosso presidente, ministro Carlos Alberto Reis de Paulo, por essa iniciativa muito bem-vinda, e só acrescentaria, para coroar esse evento, que aquilo que o ministro da Previdência, Garibaldi Alves, disse na abertura é que realmente estamos a precisar propaganda permanente na televisão de conscientização do empregador e do empregado sobre a necessidade de preservação da saúde física e psíquica dos empregados. E isso tem que ser permanente. E é exemplo do combate ao tabagismo, em que os cigarros, os maços de cigarro, vêm com aquelas imagens duras e cruas, penso como Sua Excelência, na televisão também, se deve dar a conhecer a brutalidade que ocorre em relação aos empregados vítimas dos infortúnios do trabalho, nos seus mais variados aspectos. Transporte, na área da construção civil e em toda a sociedade. Porque, ultimamente, a sociedade brasileira está vivendo uma quadra difícil. A vida humana está banalizada. Infelizmente, está banalizada. E é triste que uma sociedade chegue a esse extremo em que a vida humana torna-se algo insignificante. Mata-se por nada. Mata-se à vontade. O que ocorre hoje no Brasil, e para mim era impensável que ocorresse, ocorria nos Estados Unidos, e era compreensível por ser uma sociedade consumista, excessivamente consumista, vivia um liberalismo exasperante, e agora no Brasil estamos a viver essa triste realidade das drogas infernizando e acabando com a vida dos nossos jovens, os colocando na marginalidade e, por consequência, a brutalidade do trânsito, a brutalidade da convivência social, a brutalidade das relações de trabalho. É preciso um basta. É preciso que tenhamos a nossa consciência para repudiar com veemência o avanço dessa criminalidade e brutalidade na convivência social desse país. Declaro encerrado o seminário.